porque, mano, tá ligado nessa levada. Vulgar GF porque, mano, você é meu camarada. Foda o seu niilismo nessa parada. É GF, não é gordo fudido, é gordo foda. Mas é isso que eu tenho que dizer. Muita coisa aí, gente, vem até de merecer. Só que, mano, eu tenho que fazer. Não importa, GF significa Grandmaster. Isso aí, tá ligado na batida, é grande master mesmo. E a gente rima no face killer. Mano, tá ligado no improviso, não me deixe leak. É gold face killer e do beat do mod tipo do mod beat, só que cê tá ligado que deu chilique. Então toma cuidado. Foda-se. É isso. Foda-se. Foda-se. É isso aí, sinceramente não precisa falar mais que isso aí. Sabe por que nessa levada vou entreter aqui? Foda-se, é o sinônimo do brasileiro tá acostumado a ouvir. Ah, tipo acostumado a ouvir, mas não se diga, só toma cuidado, também tá acostumado a furar fila. E é por isso que eu faço improvisação. É do mesmo jeito como eu falo naquele grito, jogar lixo no chão. Jogar lixo no chão não é freestyleiro, reclama da corrupção, mas todo mundo dá um jeitinho brasileiro. Mano, isso que é complicado, né não? Não adianta tacar o governo e fazendo manipulação. Mano, eu tenho que te explicar, na verdade, é que tem gente que passa umas dificuldades e cê não entende, eu tenho que falar no fomento, não é todo mundo que quer receber conta de água do pagamento. Aí. Nossa, pode. Débito automático na conta. Vai tá suave, é isso mesmo, filha de brasileiro. Aí. Infelizmente, né? Aí. Muito barulho pra quem curtiu as rimas do Mano Dé. Perdão, muito barulho pra quem curtiu as rimas do GF. Mano Dé. GF. Certo, GF 1-0, GF volta daquele jeito. Caralho. Esse bicho mais chato. Aí, seus amigos já perdeu. E quem vocês vai votar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Seus amigos já perdeu. E quem vocês vai votar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, uou, 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 uou. Só que imagina uma fita, a gente precisa de condicionamento. Só que eu não entendo toda uma fita, como porque nós pagamos uma coisa que tá no encanamento. É, mas eu não consigo entender, e por isso que não é improvisado. Tem falta de manutenção, mas é nós que paga o cano furado. Cano furado nessa levada, tá ligado, mano, rima boa imita. Sabe por que é foda, 4,20 é proibido, o bom é 4,30. Mano, isso que a gente tem que reivindicar nessa parada pode pá. Porque nessa levada, mano, não adianta cobrar 25 centavos e o Brasil não parar. Tipo na dificuldade, só que existe uma fita que até nós não tenta. Mas eu já entendi, de 4,30 Sugar Daddy 4,40. É, não consegui entender, mais uma fita que não é de otário. É, muita fita acontecendo por trás do nosso imaginário. Imaginário realmente, mano, olha na favela o bagulho é imundo. Aí André, confirma pra mim se é uma 12 na mão desse verme vagabundo. Mano, isso que você tem que pensar, sinceramente os caras não tá entendendo. Porque é 12 e o cara é 45, quem é o procedimento que tá entendendo? Que tá entendendo? Só que é por isso que eu vou muito além. Se eu fosse o arcanjo pra Gabriel, eu falava pra esses caras, não faz subir ninguém. É, se fosse assim, falo num improvisado, eu deixava quem se desculpou, não deixava quem era um desvirtuado. É porque, mano, desvirtuado, sinceramente, mano, não fala besteira. É tipo bop, é faca na carteira, é faca na caveira e nada na minha carteira. Mano, você que pensar assim, sinceramente, tá ligado pro NTT. É foda todo mundo, você falou que ninguém vai subir, porque na favelada eles estão obrigados a descer. Terceiro. Que é terceiro que tu quer? Aí, Mano Dé na voz, certo, GF na resposta. Aí, vamos pra cá aqui, ó. Aproxima mesmo, aproxima mesmo, aproxima mesmo, aproxima mesmo, aproxima mesmo. Até você sair que tá do lado da câmera, pode vir também. Vem! Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer?
Não vai subir ninguém, foi isso que cê disse, cachorro. Tá parecendo esse espador vendendo terra do peno de ouro. Sabe por quê? Mano, meu camarada, não vai subir ninguém, a sua água é abençoada? Não vai subir ninguém, eu vou avante. Cê tava na escada rolante, só que tem que dar espaço pro cadeirante. Então ela reverte, tenho que te mostrar que se ela reverte é porque existia alguém pra passar. Mano, é porque cê tá ligado no improviso. CD pra cadeirante, ele foi andar na rua e saiu perdido. Sabe por quê, mano? Tá ligado? Pode pá, na calçada não tem um bagulho pra ele mesmo se locomover lá. Eu tenho que concordar e umas fitas que tenho pra orientar. Umas fitas que de verdade não consigo entender. Por que esses otários colocar o chiclete no USB? Não faz sentido, tá ligado, mano? É porque nessa levada os mano tá manguando. Tá ligado? Sabe por que aqui no frio eu vou xingar o governo e o patrimônio público eu vou destruir? É, e ainda faz tudo por maldade. Eles quebram até o patrimônio da cidade. Só que eu não entendo se é nossa cidade, tem acessibilidade, mas eles quebram o bagulho que tem braille. Bagulho que é em braille, tá ligado? É sem receio, é foda, quebra tudo, depois reclama que tá cheio. Mano, isso que eu não entendo. Pode ir pá, se tá cheio é porque o outro ônibus eles vieram a depredar. Tipo depredar, só que eu não consigo entender. Umas fitas de novo que vem pra merecer. Só que umas fitas que eu não consigo constar. Por que eles vê o senhor espaço não quer dar? Mano, sabe o que é foda? Tá ligado, meu mané? Não é 47, eu acho que é mais de 50 em pé. Tá ligado, no improvisado é 27 sentado e 48 levantado. 48 levantado, faço uma improvisação. Se eu tiver que assinar, como eu vou assinar se eu não tiver mão? E é muita fita que existe no nosso Brasil. E a ignorância é um fuzil. Aí, Mano Dé começou, Jeff terminou. Muito barulho pra quem curtiu as rimas do Mano Dé. Muito barulho pra quem curtiu as rimas do GF. Só pra confirmar, certo, família? Barulho e mão pro alto pra quem curtiu as rimas do Mano Dé. Barulho e mão pro alto pra quem curtiu as rimas do GF. Tá suave? Aí, GF levou, certo, família?